Boa noite, amados, amadas, graça e paz, shalom. Hoje, um dia especial, feriado nacional, Dia da Independência do Brasil. Dia onde nós precisamos ter consciência do benefício que o Brasil conquistou, do benefício que o Brasil teve. Um dia o Brasil era um país escravo. Um dia o Brasil era um país limitado. Um dia o Brasil não podia tomar as suas ações e nem ser independente. Mas, através de um homem que proclamou a independência do Brasil, o Brasil pôde mudar a sua história. Eu queria que hoje nós pudéssemos, além do nosso devocional, estarmos refletindo sobre a independência, Um homem proclamou a independência do Brasil, 7 de setembro. Nós vivemos uma libertação que nos tirou de um jugo, de uma escravidão que a pátria sofria, uma exploração vinda da corte portuguesa. E eu queria também, nesta noite, além de refletir com você sobre a independência do Brasil, que nós pudéssemos refletir sobre a nossa independência. A nossa independência, sim, a minha, a sua, porque um dia um homem também declarou a nossa independência. Jesus, o Cristo. Nós éramos escravos do pecado, vinculados a Satanás, vinculados ao erro e à transgressão, mas o Senhor Jesus declarou para mim e para você, através do seu sangue, que nós fomos livres, libertos e temos direito a desfrutarmos desta conquista. Que a independência do Brasil seja celebrada, seja comemorada. Que a independência do Brasil seja um marco, mas que nós também possamos, a cada instante, a cada momento, celebrarmos a nossa independência. Porque o preço da escravidão, o preço do pecado, não está mais sobre as nossas vidas. Amém? Assim, eu queria que hoje nós entrássemos nesse espírito de devocional e eu queria que você pudesse, junto comigo, estar orando pelo Brasil, estar orando pela nossa pátria, estar orando para que os decretos malditos que porventura um dia foram lançados sobre o nosso solo, um solo que sofreu derramamento de sangue para ser conquistado, mas que possa haver liberação de perdão, de restauração e de reconciliação, para que aqueles que um dia foram agredidos, maltratados e mortos, possam ser perdoados nos nossos erros, as nossas transgressões, mesmo dos nossos antepassados, que à força romperam, que à força conquistaram este país. Que nós possamos viver dias de glória neste país, livre, liberto. Eu queria que você pudesse orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Brasil possa viver a plenitude dos Teus decretos. Pai, um Brasil que foi assolado desde o seu descobrimento, assolado, meu Pai, pela ganância, pela corrupção, pelo roubo, pelo saque, meu Pai. Pai, pelo derramamento de sangue inocente nesta terra. Pai, quantos perderam as suas vidas, quantos nativos perderam as suas vidas, porque foram, meu Pai, mortos, assassinados pelos colonizadores, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão por estes homens insensatos, incautos, gananciosos, avarentos, meu Pai, que roubaram e saquearam a nossa terra. Pai, nós fomos libertos, meu Pai, da corte portuguesa, mas nós não fomos libertos, Senhor, da corrupção, da avareza, da ganância. Pai, nós nos levantamos nesta noite, nesse nosso devocional, com a voz profética, Senhor,
para declarar que o Brasil será transformado numa nação sarada, curada, numa nação abençoada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que este 7 de setembro seja um marco na história de cada brasileiro, deste país e desta nação, para que nós possamos crer, meu Pai, na palavra profética, que nos trará virtude, que nos trará, meu Pai, um novo destino, isento, Senhor, da corrupção, isento, Senhor, da avareza do homem, da ignorância daqueles que roubam, Senhor, para se beneficiar. Pai, o Brasil foi liberto, o Brasil é independente, e nós declaramos esta palavra sobre o brasileiro, meu Pai, que tem sofrido com gestões, com administração pública equivocada, que tem sofrido, meu Pai, uma escravidão política. Pai, nós declaramos hoje o Brasil livre, liberto, sarado e independente desta classe política maldita, Senhor, que tem roubado o teu povo, que tem saqueado os teus filhos, que tem feito homens e mulheres chorarem, meu Pai, por não terem o que colocar de alimento nas suas mesas, que tem gerado, meu Pai, segregação, que tem gerado, meu Pai, ideologias racistas, preconceituosas, Senhor. Pai, muda, restaura o teu Brasil, restaura esta nação, restaura esse solo, meu Pai, que nós possamos ver o teu decreto sendo impetrado sobre nós, meu Pai, e que nós possamos romper, viver e desfrutarmos, meu Pai, de todas as maravilhas que o Senhor plantou nesta terra. Pai, que a tua provisão e a tua prosperidade alcance do menor ao maior brasileiro, meu Pai, e que nós sejamos livres, libertos e sarados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você crê, dê um amém. Se você crê, declare isso para a sua vida, declare isso para a sua casa, para a sua cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Hoje é dia de libertação, amém? Eu vou deixar minha bandeira de lado aqui, né? Hoje foi um dia em que nós pudemos refletir. Meu devocional hoje foi um devocional pautado naquilo que nós precisamos ter para conquistar. Queria saudar algumas pessoas que estão conosco, né? Meu querido pastor, discípulo lá de Conchal, Pastor Marcelo, Deus o abençoe, pastor, um grande privilégio caminhar junto contigo, com a sua família. Meus pais estão comigo, pai, mãe, Deus os abençoe poderosamente. Meu querido amigo Pedro Pissarra, lá de Pitangueiras, também está conosco, Deus o abençoe, Pedro. Daniel Faria, Milena, Deus abençoe você, Milena, Deus abençoe você, Daniel, Deus abençoe pastora Selma, Deus abençoe meu discípulo André, a Sinésia, Gilson de Paula, Dona Dalva, lá de Lençóis Paulista, mãe da Camila, né, sogra do André, Deus os abençoe, pastora Tatiana, lá da GEPAM, né, está em Santos agora, fazendo seu trabalho de evangelismo, de crescimento, de ampliação do reino. Nossa querida Rosângela Zorzeto, lá de Mogi Guaçu, Deus abençoe você, Rosângela. Deus abençoe o Jonas. Deus abençoe a vida de vocês. Onde vocês colocarem os seus pés, sejam abençoados. Deus abençoe a Élida. Deus abençoe você, Élida, sua casa, sua família. E hoje, para nossa reflexão, eu separei alguns versículos, né? Para que a gente possa aprender e refletir. Eu queria que você pudesse hoje, neste dia da independência, tomar posse de uma bênção que está sobre nós, sobre as nossas vidas, né? Independência é algo que todo mundo quer, que todo mundo almeja. E independência, quando nós falamos de reino espiritual, é não termos vínculos com o nosso passado, com os nossos traumas, com as alianças que nos tiraram muitas vezes do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu hoje separei alguns versículos para nós refletirmos. E o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com você é João
14 e 23. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, que diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha o privilégio que nós temos, né? Aquele que ama a Jesus e guarda a sua palavra, tem um decreto que Deus habitará em nós, fará morada nas nossas vidas. Eu queria que você pudesse compreender algo, que muitas vezes, nos momentos de aflição, nas nossas dificuldades, nós nos perdemos e não sabemos para onde ir, não sabemos quem somos, não temos referências de nós mesmos. E a psicologia moderna, ela tem ensinado, tem divulgado, tem criado teses e teorias de que a pessoa precisa encontrar o seu eu dentro de você mesmo. Respostas para você que estão dentro de você. Agora eu gostaria de lhe perguntar algo. Uma pessoa perdida vai conseguir se encontrar? Uma pessoa que se perdeu, que não tem referências, vai encontrar referências dentro dela mesma? A palavra de Deus diz assim, que um cego não pode guiar outro cego. Sim, como que um cego vai guiar outro cego? Como que um cego vai poder conduzir por um caminho outra pessoa, sendo que ele não consegue conhecer o caminho nem dele próprio? Quando nós estamos perdidos, desorientados, quando nós não temos como saber o caminho, não é olhando para dentro de nós que estamos perdidos que nós vamos encontrar o nosso caminho, que nós vamos encontrar por onde devemos andar. A palavra de Deus fala que existe uma lâmpada para os nossos pés que nos guia. Uma lâmpada que nos conduz, que nos mostra as respostas para o nosso eu. Esta lâmpada é a palavra de Deus. E olhe só, quando Jesus nos diz, quem me ama, guarda a minha palavra, ele está dizendo o seguinte, você já tem a palavra, agora você tem que simplesmente guardá-la e guardando você vai praticá-la. E este amor por mim, pela palavra, vai fazer com que o Pai nos ame. Ame a mim, Jesus, e ame a você que está guardando esta palavra. É a palavra que Jesus nos dá. E olhe só, a palavra que consolida isso é que quando a palavra é guardada em nós, a palavra é guardada no nosso coração, o Senhor vem fazer morada dentro de nós. Aí, quem habita dentro de nós não é mais o nosso eu. Quem habita dentro de nós não é mais o nosso querer, não é mais a nossa vontade, mas é o Espírito Santo de Deus quem habita em nós e quem faz com que nós passamos a conhecer o caminho, o nosso destino. É quem traz a luz da verdade para que nós possamos ser guiados por esta palavra, por esta luz, por esta direção. Então, se você tem passado por dificuldades, se as dificuldades têm norteado a tua vida, se você tem sido impactado diariamente por busca de respostas, por busca de conhecimento, de entendimento sobre você mesmo, pare tudo. A sua resposta não está em você. A resposta não está em nós. A resposta está em Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos dirige, é o ensinamento de Deus que nos norteia, é a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso eu, como um templo vivo do Espírito Santo, que faz com que nós tenhamos uma direção, um argumento, as respostas
para as nossas vidas. Sabe? Tiago 4:6, na sua parte final, diz assim: mas ele vos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Muitas vezes nós aprendemos, muitas vezes nós adquirimos conhecimento, muitas vezes nós adquirimos entendimento das coisas naturais, das coisas humanas, e nós contaminamos o nosso coração com as coisas do homem, com os decretos do homem, com as filosofias do homem. E quando nós ouvimos esta palavra de que nós temos que confiar em Deus, nós não exercitamos a nossa humildade, nós não exercitamos a nossa gratidão, nós não exercitamos a graça de Deus que está sobre as nossas vidas. E nós nos opomos como um obstáculo, nós nos opomos como uma barreira para que Deus possa agir nas nossas vidas. Humildade é um dos segredos para nós alcançarmos conquistas e vitórias. Humildade no que sentido? Humildade em sabermos que nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um decreto, Deus tem uma promessa, Deus tem uma virtude e Deus tem uma direção para as nossas vidas. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, verso 2, que fala que a boa, perfeita e agradável vontade é a do Senhor, nós precisamos de mais o que nas nossas vidas? Nós precisamos encontrar a vontade de Deus. Nós precisamos encontrar a vontade que é boa, agradável e perfeita, para que esta boa, perfeita e agradável vontade possa nos conduzir por um caminho de celebração, de vitórias, de conquistas. E só encontra esta vontade de Deus quem é humilde para reconhecer que precisa mudar, que precisa se transformar, que precisa entregar a sua vida através de renúncias pessoais às coisas deste mundo para poder viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus destinou para cada um de nós. Então, seja humilde, seja transparente diante do Senhor, porque se você for orgulhoso, de um coração endurecido, de uma mente cauterizada, o Senhor irá se opor. O Senhor irá fazer com que tudo isso que hoje te tira da presença dEle, o orgulho, o coração endurecido, a mente cauterizada, sejam tratadas para que você possa viver algo novo na sua vida. Porque quem tem o coração endurecido não ouve a voz de Deus. Quem tem a sua mente focada nos ensinos do homem, nos ensinos do mundo, vai duvidar da palavra de Deus, não vai conseguir colocar a sua fé em prática, não vai conseguir colocar a sua fé ativa em exercício. Sabe? Existe a fé passiva e existe a fé ativa. A fé passiva é assim: você crê que Jesus existe? Você crê que Jesus existiu? Você crê que Jesus morreu numa cruz para te salvar? A grande maioria das pessoas, inclusive os que estão nos ouvindo, com toda certeza dirão: sim, eu creio. Isso é uma fé passiva, que você crê em algo e que aquilo se torna algo como uma verdade na sua vida. Mas eu quero lhe dizer, o Senhor não nos chama para termos apenas uma fé passiva. Nós precisamos ter uma fé ativa, uma fé que vai fazer com que nós tenhamos atitudes e que essas atitudes sejam ousadas, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos direcionado, a palavra de vida, a palavra de conquista, a palavra onde nós declaramos pela fé, mesmo aquilo que nós não estamos vendo.
Pela fé nós conquistamos, pela fé nós temos a celebração dos milagres, pela fé Deus age nas nossas vidas. Coloque em prática a fé ativa e eu lhe desafio para que você veja o sobrenatural se manifestando na sua vida. Coloque em prática a fé ativa, deixando o seu orgulho, deixando o seu coração endurecido de lado, deixando a sua mente cauterizada para depois. E você vai ver o que eu estou te dizendo. Sabe? Colocar a fé ativa em prática é olharmos para aquilo que não tem solução e declararmos a solução e anunciarmos a solução. Colocar a fé ativa em prática é olharmos para o nosso coração endurecido, podre muitas vezes, e declarar que Deus tem salvação para as nossas vidas, que Deus tem solução para os nossos problemas, que Deus vai transformar e vai tirar de nós as emoções ruins, vai curar as nossas feridas. Sabe? Quem tem a fé ativa exercita o perdão. Quando nós olhamos para este princípio de perdão, tem tudo a ver com o que nós falamos sobre o Brasil hoje. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, que não é por 7 vezes que devemos perdoar o nosso irmão, mas é 70 vezes 7 todos os dias. Sabe, o Brasil foi bombardeado por pessoas inescrupulosas. O descobrimento do Brasil trouxe para esta terra pessoas gananciosas, pessoas que, em prol da aliança com a corte portuguesa, mataram, saquearam e roubaram. Verdadeiros homens e mulheres usados por Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Esta terra foi manchada com sangue. Esta terra foi manchada com desgraça. Esta terra foi manchada em nome da corte portuguesa por pessoas que deixaram um legado maldito aqui. Nós precisamos pedir perdão para esta terra, para os nossos antepassados, para os índios que aqui viviam, para os índios que aqui habitavam. Por quê? Porque existe maldição derramada sobre este solo. Da mesma forma, meus queridos, quantas maldições existem nas nossas vidas porque nós não liberamos perdão, ou porque nós não pedimos perdão, ou porque nós não sabemos identificar a necessidade de retroceder, dar um passo atrás e de reconciliar com alguém que porventura possa ter feito algo contra as nossas vidas. Muitas vezes um familiar que nos ofendeu, muitas vezes um amigo que não honrou a amizade, trouxe desonra, trouxe coisas que nos aborreceram. E nós fechamos o nosso coração para essas pessoas. Sabe, Jesus ofereceu um sacrifício na cruz do Calvário. E naquela cruz do Calvário, ele pregado, ele ferido, machucado no seu corpo, nos seus sentimentos, na sua alma, ferido no seu espírito, porque Deus havia virado as costas para ele. Ele pregado naquela cruz, olha e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando nós falamos de perdão, nós falamos de rompimento nas nossas vidas, rompimento de bênção, rompimento de conquista. Deixamos aqueles elos, aqueles vínculos traumáticos do passado para vivermos um futuro glorioso. Existem pessoas que precisam liberar perdão para pai, para mãe.
Existem pessoas que precisam liberar perdão para os filhos. Existem filhos que precisam liberar perdão para os pais. Existem irmãos que precisam liberar perdão para o seu irmão. Existem amigos que precisam liberar perdão para os seus amigos. Eu quero lhe dizer, hoje é noite de independência. E a palavra de Deus, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele fala, você vai ser perdoado da mesma forma que perdoar. Olhar para Deus e pedir perdão pelos nossos pecados pode parecer fácil. Olhar para o céu e dizer, Senhor, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades, chorarmos. Pode ser muito simples. Agora eu te peço, e liberar perdão na mesma forma, na mesma proporção que você quer ser perdoado. Como que faz isso na sua vida? Como que significa isso na sua vida? E olhe, 70 vezes 7, o número do perdão. 70 vezes 7. Senhor, mas ele fez de novo contra mim. 70 vezes 7. Mas foi de novo, está doendo, Pai. 70 vezes 7. Pai, ele pecou novamente contra mim, ele me ofendeu novamente. 70 vezes 7. A resposta vai ser essa, 70 vezes 7. O número da perfeição, o número de Deus para a tua vida, o número para que você tenha rompimento na tua vida e viva o princípio de ser abençoado através da prática do perdão. Perdão vem de Deus para gerar libertação, para gerar independência. Independência do pecado, independência dos vínculos, independência da amargura de coração, independência das raízes de amargura que são geradas pela falta de perdão. Sabe? Existem algumas pessoas que falam assim, perdão é esquecer. Mentira. Perdão não é esquecer. Porque muitas vezes nós vamos fazer daquele ato que envolveu o perdão uma experiência e um testemunho para as nossas vidas. Liberar perdão é quando nós olhamos para a pessoa, nós vemos aquela circunstância e aquela circunstância não causa mais dores nem feridas na nossa alma. Não nos causa mais raízes de amargura. Não nos causa mais sangramento. As nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração foi sarado pelo perdão. Então, se alguém te fez mal e você continua olhando para ela ainda e sente aquela angústia, sente aquele rancor, sente a ira, sente a vontade de encher a mão na cara dela, você não perdoou ainda. Você precisa liberar perdão para que a tua vida seja rompida, para que você possa não sentir mais esta mágoa, a ira, o rancor, para que não possa causar mais dores na tua vida. Amém? O perdão também está associado a nós termos uma vida de oração diante do Senhor. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa algum, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Sabe, meus amados e meus queridos, a ansiedade do tempo presente tem roubado a bênção de muitas pessoas. A ansiedade gera imediatismo. E nós não sabemos compreender que Deus precisa trabalhar nas nossas vidas, que nós temos um tempo para todas as coisas. A ansiedade é nós sofrermos hoje por algo que não irá acontecer amanhã. Quantas pessoas querem algo na sua vida, vivem frustrações antes mesmo daquilo algo acontecer ou deixar de acontecer. A ansiedade tem roubado vidas, tem ceifado destinos
e tem causado muitos males às pessoas, que você possa se libertar hoje deste mal chamado ansiedade, que você possa se libertar hoje deste mal chamado imediatismo. Nós vivemos uma geração que pega o seu celular, dá 3 toques e tem acesso ao mundo imediatamente. E nós temos nos comportado nas nossas emoções, achando que as coisas também se resolverão e terão soluções imediatas, como um clique e como um enter, como um enviar. E as coisas não são bem assim. As coisas na nossa vida passarão por processos, passarão por evolução, passarão por transformação, passarão por capacitação. E eu lhe pergunto, você está preparado para enfrentar os seus processos de capacitação, de conhecimento, de autoconhecimento, de saber quem você é, de saber o que você tem direito, de saber o que você pode fazer e o que você deve fazer, e também o que você não pode fazer e o que você não deve fazer? Nós não podemos viver uma vida ansiosos, nós não podemos viver uma vida de imediatismo, mas nós precisamos saber que nós temos que buscar a paz do Senhor sobre as nossas vidas, a paz de Deus que transcende todo o entendimento do homem, para que os nossos corações possam ser guardadas e as nossas mentes possam estar alinhadas em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Meus queridos, a ansiedade e o imediatismo têm roubado a nossa paz, têm tirado do centro das nossas vidas a autoridade que vem através do nome poderoso de Jesus Cristo, porque nós queremos resolver as coisas com a força do nosso braço, com a força do nosso entendimento, com a força da nossa razão, e estamos esquecendo de aguardar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do Senhor. Quando nós estamos em dificuldade, não adianta a gente querer resolver pela própria razão, pela própria força. Não adianta nós queremos resolver pela força do nosso braço. Nós devemos olhar para o alto e dizer: é do alto que vem o meu socorro, é do alto que vem a minha direção, é do alto que o meu Deus se manifestará. Vale te lembrar, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, é através das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas ações de graças a Deus, dos nossos pedidos apresentados ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, é que nós seremos abençoados. A nossa oração deve ser fervorosa, a nossa oração deve ser movida de fé, a nossa súplica a Deus deve ter ações de graça, deve ter gratidão, mas nós devemos orar ao Pai, em nome do Filho, para que tudo nos seja lícito e nos seja dado. Meus queridos, aprenda a ter a linguagem correta. Nos nossos momentos de aflição, de adversidade, nós muitas vezes proferimos palavras que são malditas, palavras que são insensatas, palavras que são insanas e trazem consequências para as nossas vidas. A tua boca tem autoridade e é da tua língua que será liberada a palavra de vida ou a palavra de maldição. A palavra de vida que gera conquista, que gera bênção, não é a mesma palavra que é gerada através do momento de ira, do momento de ingratidão, do momento de revolta nas nossas vidas. A palavra maldita de murmuração, de escárnio, de desonra, ela traz consequências para a nossa vida. Então aprenda a falar, aprenda a declarar com a sua boca apenas virtudes, apenas bênçãos, e repreenda da tua boca as palavras malditas, as palavras insanas e as palavras insensatas. Amém? Que nós possamos viver princípios na nossa vida,
princípios de excelência, princípios de conquista e sabermos esperar no Senhor. Esta é o nosso devocional de hoje, esta é a palavra para a tua vida de hoje. Que você possa ter uma vida de independência, uma vida de conquista, uma vida que o Senhor Jesus deu para cada um de nós, uma vida zoe, uma vida abundante. A vida bios é a vida que nós temos quando nascemos, uma vida biológica, uma vida que nos faz termos os olhos naturais, um comportamento natural. Mas quando nós colocamos Jesus nas nossas vidas, quando nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para que Jesus entre, nós temos direito a uma vida abundante. E esta vida é a vida na presença do nosso Deus, uma vida que nos faz sacerdotes e reis, geração eleita, povo adquirido pelo sangue do Cordeiro. Esta bênção está sobre a sua vida, esse decreto está sobre você. Tome posse disso, não duvide, crê somente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos esse nosso devocional a Ti, Senhor. Apresentamos, Senhor, as nossas vidas a Ti. Pai, que nós possamos ser abençoados pelas Tuas mãos, que as Tuas mãos possam estar estendidas sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todos os males. Pai, que o nosso entendimento, o nosso eu, o nosso nível emocional, Senhor, seja tratado por Ti. Tratado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, para que nós possamos encontrar respostas para as nossas vidas, para o nosso eu, para o nosso comportamento. Senhor Jesus, mova os céus ao nosso favor. Pai, que haja liberação de perdão para que possamos ser perdoados. Pai, hoje um dia de conquista, de libertação. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, toca em cada homem, em cada mulher. Que esta palavra possa gerar vida. Que a Tua palavra, Senhor, gere transformação, gere resultados, gere, Senhor, em nós uma transformação para vivermos, Senhor, as Tuas promessas e os Teus decretos. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti, as nossas emoções diante do Teu altar, para que o Senhor trate o nosso coração, transforme a nossa mente e nos traga a Tua revelação de salvação, de santidade, com um destino, Senhor, abençoado, para que nós sejamos, meu Pai, herdeiros em Cristo, com uma identidade sarada, curada e transformada. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Meus queridos, queria dizer para vocês que a gente precisa aprender todos os dias, com muita humildade, através das ações, através das revelações e através daquilo que Deus tem colocado diante dos nossos olhos. Cuidado para não se contaminar, cuidado para que você não retroceda. Viva o melhor tempo da sua vida na presença do nosso Deus. Amém? Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Deus nos abençoe.
ser unidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Todos ser unidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som.